Toda quinta-feira, às 20 horas, no podcast Fala Mulheres, Regiane Castro recebe mulheres empreendedoras para entrevistas dinâmicas e cheias de conteúdo. Histórias inspiradoras, dicas valiosas e muito aprendizado esperam por você. Não perca! Ao vivo no YouTube, Fala Mulheres, o espaço onde a voz das mulheres empreendedoras ganha destaque. Esperamos por você. Olá, seja bem-vindo ao nosso episódio da semana. Essa semana que estamos aí no nosso inverno, né? Gostoso, quentinho, para você se acomodar no seu sofá com a sua família e ligar na sua TV e estar assistindo o nosso podcast Fala Mulheres. Essa semana nós trazemos duas convidadas de outro país. Olha onde que nós já estamos chegando de outro país, para nós conhecermos como que é a vida das nossas mulheres na cidade de Cuba. Então, seja bem-vindo ao nosso podcast, as Irmãs Gonzalez. Seja bem-vindo, o podcast é todo de vocês. Quero que vocês se apresentem, contem o nome delas, para vocês aí ficar ligadinho com nós nesse podcast dessa semana. Então, meu nome é Yadira Del Pino Gonçalves, eu sou médica e estou morando aqui no Brasil, já tem quase 11 anos. O meu nome é Gillian Del Pino Gonçalves, eu trabalho em farmácia, atualmente me encontro cursando o curso de farmácia também e estou aqui no Brasil aproximadamente uns 8 anos. Então, hoje nós vamos conhecer a história das irmãs que estão no Brasil, que vieram conhecer, né, o nosso país e também contar como que é a vida de vocês, né, como que foi a vida de vocês, como que é a vida das mulheres, dos familiares de vocês, né, que vocês deixaram pai e mãe, irmãos lá e vieram para o Brasil para estudar e também ser médica, né? Isso que é muito importante, porque nós temos uma área que tem bastante falta e você veio de outra cidade para ficar na nossa região. Sejam bem-vindas, né? A nossa cidade. Há muito tempo que já estão aqui, mas para nós que vocês sejam bem-vindas, nossa cidade acolhedora como é Laranjeiras do Sul. Gostaria de começar pela doutora, que ela comece a contar a sua trajetória, que ela chegou primeiro no Brasil, né? Uhum. Então, conta para nós teus familiares aí, doutora. Então, eu cheguei aqui no Brasil no 2011, deixei em Cuba, que é o nosso país natal, a minha mãe e meu pai, graças a Deus e ao esforço, o trabalho, o tempo de trabalho, hoje eles estão morando aqui, já tem quase 1 ano, né, Gillian? 1 ano. Quase 1 ano, mas em princípio ficaram por muito tempo lá. E nem todo ano a gente conseguia ir lá visitar eles, mas agora já é um sonho realizado, eles morar aqui no Brasil junto com nós. A gente optou, né, depois de um tempo, a Yadira veio para o Brasil, depois eu vim e fiquei também, e optamos por trazer eles também, porque decidimos ficarmos para cá, a Yadira construiu a família dela, então acho que a melhor opção que encontramos no momento foi trazer eles concordaram também, eram aposentados, e aqui estamos. Que maravilha. Tem mais irmãos? Temos 2 irmãos. 2 irmãos. E eles estão aqui também? Eles estão lá na Cuba. Estão em Cuba. Tá em Cuba. Né? Uhum. Mas os pais de vocês estão morando aqui em Laranjeiras ou no Rio Bonito? No Rio Bonito. No Rio Bonito, Iguaçu, né? Uhum. Onde a doutora atende, né? No período... Eu atendo na Secretaria de Saúde, em uma unidade básica, 40 horas lá. Faço a parte de medicina da família, medicina da comunidade. E no horário... depois das 6h30, trabalho aqui na Clínica Intencionalité. Eu fiz uma especialização em psiquiatria e, começando o ano, comecei a cuidar da parte da saúde mental. E, atualmente, estou fazendo uma especialização em psiquiatria da infância e da adolescência, visando a ter adultos lá no futuro com melhor saúde mental do que hoje nós temos. A saúde mental é o tudo, né, doutora? Uhum.
é a preocupação hoje do século, né? Pois é. A preocupação, as maiores doenças, a gente vê que é a questão da depressão, né? Uhum. E pelos estudos que a gente acompanha, é tendência de ser muito mais tempo, né? Ainda do jeito que está indo toda a tecnologia e assim o cuidado que temos que ter, que a gente logo vai falar sobre os cuidados das mulheres aí, que a gente precisa ter também, né? Quero que vocês me falem como que é a vida das mulheres em Cuba. Tem muita diferença com a do Brasil? Eu acho tantas diferenças, não. Às vezes, no caso de oportunidades, de estudar, de ocupar cargos políticos, tudo bem que no Brasil agora já as mulheres ocupam muitos cargos políticos e está trabalhando muito Empoderamento. pelo empoderamento feminino. Então, acho que é um pouco que Cuba ainda é um pouco adiantado em esse quesito comparado com o Brasil. Mas eu acho que o Brasil ainda hoje tem melhorado muito. Então, Cuba, mulher conseguia estudar, trabalhar, ocupar cargos políticos, como eu já disse. Então... Mas eu acho que em questão de oportunidades, talvez lá teria mais em Cuba, porque eles abogam mais por políticas sociais. Então, dão oportunidade mesmo para todas as mulheres estudar. E isso é uma coisa que aqui no Brasil ainda não tem. Você precisa ou passar em um vestibular para poder estudar, ou passar em um Enem, ou ter recurso economicamente para pagar uma faculdade. Lá é gratuito. Então, eu acho que a oportunidade de estudo ainda tem um pouco... Tem mais chance. Tem lá, mais chance. né? E tem bastante faculdades também, né? Tem bastante faculdade e todas elas são públicas. Então, você quer estudar, você tem a oportunidade. E você vai se dedicar a estudar. Não precisa trabalhar e estudar. Somente estudar. E isso é uma diferença daqui. Essa é uma diferença que a gente tem lá. Que quando você está estudando, não precisa trabalhar. Não precisa. Consegue ser... Você faz a faculdade, você não precisa pagar nada. Então, você consegue só estudar, se dedicar aos estudos. Aqui vai a pergunta conjunta, né? O que eu vou perguntar, cada um vai ver se adapta a responder. Como que vocês acham que a cultura cubana influencia na vida das mulheres e as oportunidades que elas têm? Nós falamos da oportunidade de estudar. A gente quer saber mais outras oportunidades da vida das mulheres. Como que é as leis lá também voltadas à questão das mulheres, o cuidado com as mulheres, né? Nós sabemos que o mundo hoje ele está sempre voltado à questão de violência contra as mulheres, né? Como que é as políticas públicas voltado às mulheres? Eu acho que são políticas de proteção, até porque não se escuta tanto quanto aqui no Brasil a questão do feminicídio. Então, questão de violência sempre tem, já seja psicológica, já seja física, existe. Mas eu acho que as leis lá são feitas para proteger o indivíduo e, como tal, a mulher também. Então, favorece. E em questão de oportunidades, por muito tempo, não só lá em Cuba, no mundo inteiro, as mulheres lutaram pela igualdade, né, entre o sexo masculino e feminino. Então, lá as mulheres têm todas as oportunidades que tem um homem. O salário é igual que o salário do homem, não tem diferença por causa do sexo. Estudo, acesso à saúde, é tudo... a sociedade, o governo, as leis que fez, é tudo para preservar, para cuidar. E quais são os principais valores e tradições que vocês acreditam que são importantes para as mulheres cubanas? Valores. Os valores hoje que você vê como que a mulher tem lá em Cuba, né? Na cidade de Cuba, esses valores, cuidado, questão de família, questão também de oportunidades, vamos supor, não só que ela sai, ela e o marido vão trabalhar junto, os filhos, né? Tem bastante creche, como que é essa questão lá em Cuba? Nessa questão eu acho até muito bom, não dá para reclamar, porque
a mulher, ela engravida, ela vai ficar um tempo trabalhando, acho que nas 37, 38 semanas. Não, 34 lá em Cuba. 34 semanas. 34 semanas, ela para de trabalhar até esperar o momento do nascimento. Após o nascimento, ela tem uma licença maternidade, né? Aqui no Brasil é 4 meses. 6 meses algum. 4 meses no privado, né, acho. E funcionário público, acho que tem um pouco mais. 6 meses, se não me engano. Não tô muito, não sei muito. Mas, daí em Cuba, até a criança completar 1 ano. É a licença de maternidade. Então, acho que é bom. E elas recebem daí? Recebem. Mesmo que ela não tenha trabalhado, pagado alguma coisa ou não? Essa parte vocês... Acho que só quem está trabalhando. Só quem trabalha. Só quem trabalha. Que recebe Quem daí. recebe o auxílio, no caso. Então, até a criança completar 1 ano. Após 1 ano, a criança vai para a creche e ela volta ao seu trabalho. Então, legal. acho que Então, é bem legal, é bem interessante, porque acho que é uma necessidade também da criança ficar até 1 ano com a mãe. No colinho. No colinho. Colo, né? Esse eu acho muito legal, bem É interessante. muito bom que consegue também amamentar. Não quer dizer que não amamente, né, que nem aqui no Brasil, mas assim, já é o importante o colo, né? Isso é bom esse detalhe aí, que esse eu não sabia também que era dessa assim, forma, né? bem, Até 1 ano, legal. né? Bem E interessante. as creches lá dão prioridade para a mãe trabalhadora, né? Para quem trabalha, para ela preservar o emprego, conseguir voltar ao trabalho depois da licença maternidade. Então, a creche dá prioridade para elas. Como que vocês verem que as mulheres cubanas podem se apoiar mutuamente e trabalhar juntos para alcançar seus objetivos? Lá elas são mais unidas, mulheres, né? Lá existem as leis voltadas às mulheres bastante, como tem no Brasil? Ou não? Vocês não conhecem essa parte? Na verdade, eu não sei. Tem 11 anos que eu tô para cá e muda tudo muito rápido, né? Mas Existem as organizações existe. que defendem a mulher, que lutam pela causa da mulher, pelos direitos da mulher. Então, existe todo aquele desenvolvimento pela luta, pelo desenvolvimento da mulher. Outro detalhe também que é bom a gente acrescentar, que como muda muito, né? De um país para outro, muda. Como você falou, já faz 11 anos que está no Brasil, né? Então, muda muito as leis, né? Daí. Mas eu acho assim, que são partes muito importantes. E é a diferença, né? É um outro país. Sempre há diferença. E eu acho que nesse lá não tem tanto machismo, né? Como tem no Brasil, que existe um alto índice de machistas, né? Então, eu acho que não. Eu acho que não. Não. Só que também tem uma coisa que a gente tem que levar em consideração. A população do Brasil, a população de Cuba. Cuba é um país muito pequeno. Então, eu acho que também tem a ver com isso. O Brasil é um país muito grande. Mas machismo... São várias culturas, né? Mas culturas. o machismo é estrutural, vem de muito tempo. Então, é uma coisa que leva muito tempo também, embora o país seja pequeno, para mudar o pensamento. Até a pessoa pode lutar por igualdade e tudo mais. Mas os homens, lá em Cuba, por muito tempo, ficaram na posição de ser servidos. A mulher que faz o prato de comida, a mulher que lava a roupa, a mulher que faxina a casa. Então, o machismo existe. Ainda existe. Essa de fazer o prato e comida Então, Não, os homens lá por muito tempo estiveram nessa posição de ser servidos. Só que de um tempo para cá, talvez com a universalização, com o tanto de universidade, de faculdade, a mulher começou a estudar mais, talvez ali que tenha mudança, né? Mas por muito tempo foi assim. Então... E o que levou vocês a vir para o Brasil? Na verdade, eu vim no programa Mais Médico. Era uma oportunidade de emprego. Economicamente compensava mais do que trabalhar lá na cidade que eu morava. Aí eu vim.
Daí, depois de um tempo, resolvi ficar. Aí, para nós estrangeiros trabalhar aqui, exercer a medicina aqui no Brasil, a gente tem que fazer uma prova, que é lei. Aí, quando você consegue fazer essa prova, que é o tal de revalida que fala, você ganha o CRM, que é o Conselho de Medicina aqui do Brasil. Aí você exerce normalmente, bem tranquilo. Já não precisava mais estar no Mais Médico para trabalhar. Daí fiquei. Nunca mais voltei. Já tem... Acho que a última vez que eu fui lá foi no 2018. Que daí a Gillian veio, depois a mãe e o pai vieram passear e agora, por último, ficaram. Então, não tem muita mais coisa lá. Só os manos, né? Só os irmãos. Mas eles aí, o mais fácil deles virem para cá agora também, né? Porque os pais estão aqui. Eu acho que talvez não. É? Uhum. É muito difícil também, né? Uhum. É difícil. É difícil. É difícil? É. Muito caro também? Economicamente, não. Não. O problema é que tem que conseguir que é o visto para poder entrar aqui no Brasil. Aí Aí que é avaliado, difícil. uma documentação, tudo. E às vezes é negado. Então, Bem- pode ser. Uhum. Então, eu achei que seria mais fácil até, né? Não. Eles virem para cá, né? Para visitar e tudo mais. Qual foi o caminho que você percorreu para se tornar médica? Então, estudei ensino primário, ensino secundário, fiz vestibular. O sonho era ser cirurgiã dentista, não aconteceu. Lá em Cuba, ser dentista, a faculdade de dentista é mais concorrida do que a de medicina. Daí, a segunda opção era a medicina. Aí, estudei 6 anos, me formei. Hoje, eu penso que eu não iria conseguir lidar com as doenças da cavidade oral, da boca, né? Não ia dar muito certo. Daí, fiz 2 anos de especialização lá, de medicina da família e comunidade. E daí, já saí trabalhar para fora. Aí, trabalhei 1 ano na Venezuela. E depois vim para cá, no 2014. E além de você trabalhar no Rio Bonito, você é médica psiquiatra em Laranjeiras, né? Sim, eu trabalho no horário da noite, das 6 às 9 horas da noite, na clínica Intencionalité. E aí eu faço a parte de psiquiatria, de saúde mental. Que isso também é um desafio do século, né? Uhum. Agora a gente fala em desafios, né? Quais os desafios que você enfrenta com os problemas da saúde mental, né? Qual é o maior desafio que você, enquanto médica, enfrenta hoje quando chega os problemas de situação mental hoje? Na verdade, assim, é difícil para o paciente, para a pessoa, entender que tem um problema de saúde mental. Sendo que aqui no Brasil, por exemplo, mais da metade das mulheres tem algum transtorno psiquiátrico, mas é difícil para a gente aceitar. Primeiro vem aquela parte de ser forte e de conseguir suportar ou levar as questões. E depois vem a parte do estigma, né? Falar que tem um problema psiquiátrico é constrangedor, gera um preconceito. Então, tem várias questões. Então, desde o momento em ponto que a pessoa tem um problema até que ela chega na sala, já isso demora. É um tempo que é perdido. Que é tão demorado que quando chega, já o paciente chega às vezes em uma situação bem complicada. E a segunda o segundo problema que eu acho que eu enfrento bastante é a adesão ao tratamento. Se eu, enquanto médica, falo o senhor tem hipertensão e vai ter que tomar losartana 2 vezes no dia, parece que o paciente entende que o tratamento é esse. Quando nós, enquanto médico, falamos para o paciente em saúde mental, parece que como é alguma coisa que não é, que você não consegue encostar, tocar, sabe? Que é mais na mente, o paciente tem mais dificuldade para aderir ao tratamento. E assim que tem uma melhoria,
sai do tratamento, muitas vezes, sem consultar. Então, é difícil, mas a gente vai conscientizando, vai conversando, vai explicando. É o jeito de tratar. Você falou um detalhe ali. A maioria das mulheres... Mais da metade das mulheres aqui no Brasil sofrem de algum transtorno psiquiátrico, sendo a ansiedade o mais prevalente deles. Será que foi a questão da gente ter que trabalhar, que aquela ser igual, você tem que vencer teu trabalho do teu dia a dia, e mais a casa, ser mãe, ser esposa, ser a profissional? A sobrecarga é uma. Então, isso, toda mulher passa por isso. Tem a sobrecarga, é trabalho, é casa, é mãe, esposa. E, além disso, tem que trabalhar. E tem a parte também do machismo mesmo, do pouco apoio, talvez, que recebem em casa, daí elas ficam sobrecarregadas. Ficam sobrecarregadas. Por isso que a gente fala que o machismo é estrutural. Às vezes tem que pedir para o homem fazer alguma coisa para ele fazer, ter uma que atitude. Talvez não seja um apoio, e mais uma responsabilidade. Mas tem isso, tem a sobrecarga, tem também se comparar com outras mulheres, tem as pressões que a sociedade coloca, tem que ser magra, tem que ser bonita, tem que ser ajeitada, tem que falar 3 línguas, tem que andar de salto. E você se compara com outras mulheres. Chega um momento em que mulher já não empodera, às vezes, mulher. Mulher não causa ou transmite tanto na era da internet uma vida perfeita que as mulheres que estão normal, como nós, talvez, a gente fica falando que vida perfeita que elas têm, como que eu não tenho. E tem a parte também da pobreza, da raça, mulheres negras, mulheres pobres têm menos acesso à saúde, têm mais doenças psiquiátricas também. Então, tem vários fatores ali que influenciam bastante. Então, como a gente não, né, eu assim fiquei preocupado quando você falou que a mais da metade, né, de nós mulheres tem esses problemas. Então, assim, mas isso aí, desculpa te interromper, mas isso a gente também sabe porque a mulher procura mais serviço de saúde. Então, os homens procuram menos. Então, quando a gente vê esses dados, fala, é muita mulher, mas pelo menos elas estão procurando. É verdade. Um cuidado. Ela quer ser cuidada, né? Pelo menos uma vez ela quer ser cuidada mas já vai também no último, né? Não deixa, não é como médico na área de ginecologista, né? A mulher sempre tem que estar fazendo seus autoexames, seu cuidado. E já quando ela vai no psiquiatra, não, ela já está com algo, né? Não é como assim, tem que fazer de autocuidado também, lá conversar, ver se está tudo bem. Eu acho que também ajudaria isso também, né, doutora? Na verdade, para quem faz terapia e para quem não fez, gente, terapia é vida. Às vezes você não precisa nem ir com um psiquiatra, você pode ir com um psicólogo, com um terapeuta. E isso já vai aliviar muito. Muita sobrecarga, muitas pressões mesmo. E se esse não for o caminho, porque às vezes não tem o acesso, não consegue, mas o psiquiatra está ali também, né? Sim. Alguém fazer terapia também é muito bom, né? Nossa, a terapia é vida, né, Gillian? Eu acho que a terapia, se todos nós... Porque como nós cuidamos de muitas situações... E nós não temos tempo de conversar muitas vezes, né? Você vai conversar outras situações. Você nunca fala da gente. E quando você vai fazer terapia, é a vez que você se dá a esse cuidado de falar da gente, né? Então, ele já ajuda bastante. E agora vamos falar com a universitária. O que levou você a... Hoje você está fazendo farmácia, né? Farmácia. Então, o que levou você a cursar farmácia também, vindo de outro país para estudar aqui na Laranjeiras? Então, lá em Cuba eu me formei também, como psicopedagoga no ano 2012, fiquei uns 6 anos trabalhando naquilo, que também tem a ver com o cuidar das pessoas. Eu cheguei aqui no Brasil por questões de não conseguir homologar meu diploma lá, aqui ainda. Eu comecei a trabalhar em uma farmácia, como caixa, e eu vi que era uma nova oportunidade, que todo tempo é tempo de recomeçar. Eu vi como uma nova oportunidade,
eu me encontrei ali, eu vi que eu gostava daquilo, de cuidar das pessoas, daquela interação que a gente consegue ter com as pessoas, do cuidado, de orientar. E eu decidi começar a estudar. E ali estou nesse caminho. Cada dia eu gosto mais, eu gosto do que eu estou fazendo. Atualmente trabalho em farmácia. Então, acho que foi que eu fiz a escolha certa, novamente. Que bom, né? Que se encontrou. Isso que é mais importante quando você faz um curso e você se encontra, né, doutora? Que você já ajuda bastante também na saúde mental de todos nós, né? Quando você se encontra, faz algo que você gosta. Eu acho que é algo muito importante. Não é que você está fazendo alguma coisa obrigada, né? Eu tenho que fazer, não. Isso também já é um ponto positivo, né? Eu acho que muitas pessoas, mulheres, não vou falar somente de mulheres, homens, às vezes ficam fazendo alguma coisa sem gosto, né? Sem gostar. E é muito importante, sempre é hora de recomeçar. Isso é muito importante. Como você vê a questão da educação e o desenvolvimento profissional e pessoal de cada pessoa? O estudo, ele é importante para esse desenvolvimento? É o principal. Acho que estudar nunca é demais. O conhecimento ninguém tira de nós, então tudo que a gente conseguir estudar, aprender, sempre vai ser melhor e vai ser melhor para ser melhor como pessoa. Então, estudar é o caminho certo sempre, é a escolha certa sempre. E os planos e objetivos após você concluir a sua faculdade? Então, ainda eu tenho mais 2 anos de curso, estou no 3º ano. Cada ano eu faço estágio em diferentes áreas de farmácia. Farmácia é um curso que tem um campo muito grande para trabalhar após formada. Eu, no momento, estou na dispensação e acredito que eu seguirei nesse caminho, que eu me encontrei ali. Eu gosto daquele intercâmbio com o povo, com os clientes, daquele cuidado, de orientar. Então, mas ainda tenho 2 anos para decidir, porque tem muitas opções dentro do curso de farmácia. Então, o foco agora está em chegar lá, em me formar. Isso que é importante, né? Como que você vê o papel da mulher na sociedade cubana e quais são os principais desafios que as mulheres enfrentam? Agora chegou para a universitária para ela responder para nós, né, doutora? Então, mas pode pedir ajuda também para a doutora. Me ajuda, por favor. Desafio? Eu acho que o desafio talvez pode ser o mesmo desafio que aqui. Ser mãe, ser trabalhadora. Eu acho que é aí que está o desafio, em conseguir equilibrar a vida de dona de casa, de mãe, porque ser mãe é uma pressão que é colocada muito em cima em cima da mulher, e não é pela sociedade, aí é até pelos mesmos parentes. Quando que vai ter o neném? Quando que vem o neném? Então, isso é uma pressão. Mas eu acho que o desafio mesmo é esse, conseguir equilibrar trabalho, ser dona de casa, ser esposa e mãe de família. Eu acho que talvez seja isso. O maior desafio é isso, né? Porque, como você já está falando, né, doutora? A questão das mulheres, então, era de tanto que essa é algo a ter que fazer, a ter que executar, e tem que ir. Porque não tem como uma mulher ficar só em casa hoje, fazer como era antigamente, como era o tempo dos nossos avós. Não dá para ser, né? Hoje a situação econômica mesmo não tem condições de só para sustentar uma casa hoje, e mesmo a sociedade, né? A mulher ela se sente mais ativa nisso. Ela se sente que ela está ocupando o seu lugar quando ela está atuando, trabalhando e cuidando de tudo isso. Mas a partir do momento que os dois fazem isso, fica equilibrado, né? Ele ajuda quando tem um companheiro que ajuda a cuidar dos filhos, que ajuda nos afazeres da casa, ele se torna, não fica tão complicado. Mas aí que está, né? Não vai ter 100% tudo isso. Não. Né? Então, esse é aí que vem o problema mais, que não vai ter o suficiente para que faça todos esses trabalhos. E aí que vem a parte da psiquiatria, né? Que a pessoa tem que estar indo, tem que procurar um psicólogo,
fazer suas terapias para que ela consiga também ao seu objetivo, que é sempre ser igual, né? Que o maior objetivo é isso, que você busca sempre ter igualdade. Hoje eu vou fazer comida, outro vai lavar louça, né? Outro vai atender criança. Então, na verdade, tem que ter o equilíbrio, né? Desde o momento em ponto que você cria uma família, tem um companheiro, tem uma companheira, tem uma vida, o equilíbrio você faz fundamental. Porque amor, casar, fazer família, é tudo sinônimo de cuidado, né? É o sinônimo de igualdade, né? Igualdade. Então, Né? tem que Então, ter tem muito... que ter esse equilíbrio, né, ali. E como que é esse equilíbrio lá no país que faz tempo que vocês saíram de lá, mas lá vocês sabem o que a mãe de vocês contava, como que era? Qual a idade dos teus pais para a gente mais ou menos ser? A mãe tem 64? 64 e o pai 74. Né? Então, e os dois já são aposentados. Sim. E como que eles contam como que era a vida, principalmente a tua mãe, né, de como era a vida quando vocês nasceram, que ela morava lá? Na verdade, a mãe sempre trabalhou, né? A mãe sempre trabalhou. Sempre. Sempre trabalhou. O pai também sempre trabalhou. Talvez ali a mãe e o pai do nosso pai a gente não conheceu. Eles morreram muito cedo. Inclusive, quando o pai tinha uns 13. Era criança ainda. Era criança. Mas quando a gente pensa nos nossos nos pais da minha mãe, a avó nunca trabalhou, só costurava em casa. E o pai, o nono, era quem trabalhava, mas trabalhava na lavoura. Mas quando a gente pensa é muito machismo também. Pensa em uma mulher submissa e com menos oportunidades. Aí já na época da mãe e o pai, eu acho que talvez não. Já vieram as mudanças. Aquela mudança de que a mulher já conseguia trabalhar, sair de casa. Então, não ficava somente fazendo os afazeres de casa. Já na época da mãe e o pai. Até porque a mãe fez faculdade praticamente junto com nós, né? A mãe, inicialmente, ela tinha só, tipo, um técnico. Em contabilidade. Era como um auxiliar. Eu lembro que na hora que, no tempo que a gente estava fazendo faculdade, ela fez faculdade também. Se formou como contadora, né? Tal, quase nos mesmos anos que nós estava estudando. Então, ela a gente vê a mudança nas oportunidades. É uma mudança grande, né? Você já tinha os pais dela não conseguiam, a mãe, né, principalmente, né? Não. E ainda que ela fez um curso de costura, fazia as costuras, mas mesmo assim, era tudo em casa, não saía para trabalhar. Então, embora tenha passado muito tempo, né? Mas são coisas que marcam ali a história da família, que a gente consegue ver. Qual era o nome da cidade que vocês moravam lá? Santa Cruz del Sur. Santa Cruz. E tem bastante habitantes? Eu acho que mais ou menos, assim como Laranjeira, né? Eu acho que mais ou menos assim como Laranjeiras. Voltando a falar a questão das políticas públicas lá, ela tem todas essas políticas públicas que tem no Brasil? De todas as áreas? Tem. Tem também. Saúde é gratuito, estudo gratuito. Não tem nada particular, no caso, né? Então, tudo é público. Então, a acessibilidade é tranquilo em questão. Tudo bem, já a gente está aqui há 8 anos, já dirá 11, então a realidade cubana de hoje não é a mesma de quando nós morava lá. Então, não tem como falar muito como que está a realidade agora. Como que está agora. Mas o que a gente está falando da vivência que a gente teve. Sim. Porque muitas coisas podem ter mudado. Pode ter mudado, sim. Pode ter mudado. E as políticas públicas, ela muda todos os anos, né? A cada 2 anos, geralmente, há situações de mudanças, né? E a partir do momento que ser feito bastante conferências, é tirado dali. Com certeza também é feito assim lá em Cuba também, né? Ouvindo a população,
para que se tornem políticas públicas, né? As leis e tudo mais. E a questão de violência contra as mulheres, a gente falou um pouco. Eu gostaria que a doutora falasse para nós a questão das... Não tanto a violência... falar a violência psicológica, que é mais a tua área, que você atua também, que é nessa parte da violência psicológica. Hoje, como que você vê, doutora, tanto comparando o Brasil quanto a Cuba, a questão da violência psicológica contra as mulheres? Na verdade, eu acho que assim, que em questão de procura, da mulher falar em que sofre violência, talvez aqui no Brasil a gente escute mais disso do que eu teria escutado no tempo em que eu trabalhei lá ou se eu estivesse lá. Eu acho que saúde mental é uma parte que carrega muito preconceito. É muito difícil a mulher ir lá e falar que sofre algum tipo de violência. Então, eu acho que ainda aqui no Brasil a mulher fala mais do que falaria lá em Cuba. Talvez seja porque também hoje aqui no Brasil a gente vê que é falado mais, né? Sobre as violências contra a mulher. Então, assim, todos os meios de comunicação têm esse trabalho. Eu vejo que as políticas públicas estão cada vez aumentando mais, né? Então, porque a gente precisa falar. Nós não podemos ficar quietos, né? A gente tem que falar. E essa união também que o Brasil faz, né? Eu acho que também um ponto mais importante que hoje está se elevando, a gente fala mais em Brasil e Paraná também, né? Quanto às leis voltadas ao cuidado com as mulheres. Não só as mulheres, né? A gente fala no modo geral que a gente tem que cuidar. Mas eu falo a questão da mulher porque a gente vê que é a essência. Uma mulher bem cuidada, tendo políticas públicas para cuidar da mulher, ela vai gerar vidas, né? Com e certeza, como que vai ficar esses filhos dessas mulheres que sofrem violência, né? Então, os filhos das violências psicológicas, de todos os tipos de violência, como que vai se criar? Então, é isso que eu sempre falo, que nós, mulheres, temos que se unir sempre, independente de tanto faz de partido ou de situação, é mundo, né? A gente tem que falar disso e se unir, porque as mulheres, a essência, trazem a essência da vida. Então, nós passamos, né? Qual a porcentagem que a gente passa para um filho. Então, isso a gente tem que cuidar. Então, por isso que eu sempre falo que a gente tem que se unir sempre, não independente de causas de bandeira partidária, e sim a bandeira causa mulher. Porque ela é essencial. E né? nós somos maioria, né? E sempre somos maioria, né? Aqui na Nigéria do Sul, nós somos 52%, somos mais mulheres. O Rio Bonito também é assim. Né? Então, assim, a mulher, ela é a essência de tudo, gente. Então, por isso que eu sempre falo, quando a gente criou o podcast Fala Mulheres, meninas, foi para que isso? Para levar o objetivo de superação, o exemplo que nem hoje nós estamos trazendo vocês aqui, de deixarem o país de vocês e virem para o Brasil. Enquanto a gente tem muitas pessoas que não param e não sendo para estudar no Brasil, né? E vocês vieram de lá, a valorização da questão da médica, vir para cá. E que bom que você gostou do Brasil e que você ficou aqui no Brasil. Isso que é mais importante, porque é uma cidade que ela acolhe todo mundo, né, o Brasil. E a nossa região também é acolhedora, né? Então, isso a gente se sente muito feliz de ver. Eu, quando fiquei conhecendo ela, eu já fiquei feliz de saber, a minha curiosidade de saber como que é a vida das mulheres cubanas. Né? Por que vocês vieram para o Brasil? Então, isso é muito importante para nós conhecermos a história da vida da mulher em Cuba. Por mais que vocês já são brasileiras, né? Praticamente, já estão bastante tempo no Brasil, mas vocês conviveram com essas políticas públicas, vocês passaram a vida de criança de vocês num país e que carregam essas marcas, né? Então, é isso que a gente gostaria de conhecer. E hoje nós estamos conhecendo, né, um pouco da questão das mulheres de Cuba, né? Você falando da tua mãe, vamos trazer um dia ela aqui para nós conversarmos com ela, para falarmos como que era a vida das mulheres há quantos anos atrás, né? Também lá em Cuba. Então, isso é muito importante. É esse que é o objetivo do podcast. É trazermos a superação,
a autoestima de todo mundo. E nós temos aqui no Brasil muitas pessoas. Eu falo a questão de Cuba, é um exemplo. Nós temos muitos pessoal que veio da outra cidade do Paraguai, enfim, tantas outras, né? Porque nós temos várias universidades aqui, e aqui a gente tem bastante gente. Você falou que trabalhou na Venezuela, nós temos, né, na Universidade Federal aqui, bastante venezuelanos também que estão estudando, bastante haitianos, né? Eu não sei se hoje a gente tem mulheres, mas pelo menos homem a gente tinha até um pouco tempo atrás que estavam aqui estudando. Então, a nossa cidade, a nossa região é muito acolhedora, né? Ela é muito importante nesse acolhimento para as pessoas se sintam bem. Na questão de acolher, doutora, isso faz com que ajuda a nós mulheres a ter esse nosso hábito de ser mais acolhedoras, ajuda essa questão também da saúde mental, da pessoa ter um trato diferente com as pessoas? Ajuda bastante. E assim, quando a gente fala em mulher, a gente sempre tem que pensar também em sororidade. Sim. É uma parte que é bastante importante. E uma mulher acolher outra mulher no lugar de apontar outra mulher faz toda a diferença. Então, eu acho que primeiro a gente acolhe, depois a gente vê o que é para ser resolvido. E não porque somos 2 mulheres, 3 mulheres se acolhendo, conversando, a gente não pode ter divergência nas opiniões. Mas o que tem que prevalecer sempre é o fato da gente ser mulher, de saber que a gente tem que se proteger, tem que se cuidar, tem que ser companheira mesmo. E em questão de saúde mental também, o acolhimento faz diferença mesmo. O acolhimento e não o julgamento, né? Que por muito tempo o julgamento era o que primeiro chegava, antes da parte de ser acolhida, ser entendida, ser escutada, né? E como vocês veem a questão de família, né? Nós aqui falamos muito a questão também de família. Gostaria que vocês me passassem um pouco dessa mensagem já de vocês sobre a questão da família, a família cubana e a família brasileira. Então, a família cubana, a experiência que nós temos, sempre foi uma família unida, sempre. Eu acho que aqui no Brasil também fica isso de o almoço do domingo em família, eu acho legal. Então, eu acho que não dá muita diferença nessa questão de manter a família unida, de se reunir nos domingos, no aniversário. E a nossa família lá em Cuba sempre foi muito unida também, muito unida. E será que os irmãos, vocês contaram que iam participar do podcast hoje, deve estar ligado, né? Assistindo nós lá em Cuba, né? Então, nessa quinta-feira, nós temos em Cuba alguém que está ligado assistindo as irmãs Gonzalez, né? Hoje, que isso é importante para nós também. E lá eles vão estar passando para outros as informações também do nosso podcast, falando da vida de nós mulheres. Isso que é muito importante. Nós irmos atravessando os horizontes também, né? De contarmos e conversarmos sobre a vida das mulheres e levando essa parte de experiência. Eu gostaria que vocês duas colocassem para mim algo que eu não perguntei, que vocês acham que é essencial nós passarmos para nossos internautas que estão nos assistindo. Porque às vezes a gente traz algumas colocações... E vocês, na experiência, na convivência de vocês têm outras colocações que acho que é essencial também nós colocarmos, que a gente não citou aqui. Eu falaria, a gente já falou, inclusive, um pouco aqui no podcast. A maior experiência, o maior recado que eu passaria para as mulheres brasileiras eu acho que nós temos um exemplo de superação. Como viemos de um país tão longe, com culturas diferentes, digo que como renascer. Porque já desde o fato de ter que aprender outra língua, é difícil, se torna um reto, é bem difícil. Ter que aprender outra língua, ter que se acostumar com culturas diferentes, com costumes diferentes, desde a comida. No começo eu dizia, não pode ser que todo dia tenha que comer feijão. E hoje eu sou a cubana que todo dia come feijão. Então o recado todo dia a gente pode ser melhor,
pode se superar e conquistar as coisas que se propõe. E é tua, doutora? O que É. nós não acrescentamos? Na verdade, eu acho que o que fica é a história de superação mesmo. Quando a gente pensa, ou quando a gente fala que saiu de casa, deixou os pais lá e veio para cá, deixou a família, tem muito questionamento sobre isso, sabe? Mas não porque você está longe, você não ama os seus pais, sua família. Eu acho que cada um tem que traçar o seu caminho, ter objetivos de vida e chegar lá. Porque, por exemplo, eu consigo trabalhar lá em Cuba, consegui trabalhar por muito tempo na Venezuela e hoje consigo trabalhar de forma regular, legalmente aqui no Brasil. Então, se a gente consegue, as mulheres brasileiras conseguem. Consegue. E isso e muito mais, tudo o que quiserem. Então, eu acho que o que fica é assim. A gente pode fazer, sim, tudo o que quiser. Basta ter um propósito. Basta fazer o certo, basta traçar metas, ter um objetivo e caminhar em função dele. E não adianta só ficar sonhando. O meu sonho é ser médica. Tem que fazer acontecer. E fazer acontecer é estudar, é trabalhar, é acordar 4 horas da manhã, é estudar, é dormir um pouquinho, comer e estudar. Então, tudo que a gente quer, a gente consegue. É só ter bem claro os objetivos ali. E foi muito difícil vocês acostumar no Brasil? Eu acho que foi. É um pouco difícil. É difícil. É um pouco difícil. O idioma, né? Eu acho que é uma o coisa idioma. que você, as pessoas estar falando com você e você ficar assim, né? Não entendi nada. Então, então acho que é bem difícil no começo. A questão a falta da família, embora seja uma escolha, sente a falta da família, daquele colo da mamãe, dos conselhos do pai. A gente sempre sente falta, mas são escolhas. E a gente viu que era uma opção melhor nas nossas vidas, então optamos por ficar aqui, né? Mas acostumar... Mas acostuma. Eu acho que leva tempo, né? Mas logo vira normal. A gente tem coisas que a gente aprende a gostar com o tempo. E o que parecia estranho lá no começo, agora já faz parte da parte. rotina, talvez. O feijão já é O rotina. feijão já não pode faltar mais. Que bom, né? No começo eu estava muito, com o inverno, no primeiro inverno, eu falei, meu Deus, que maravilha, agora eu não quero mais frio. Mas eu estava muito, assim, com o inverno, porque era uma coisa que eu nunca tinha vivido, porque Cuba é um país tropical, com um clima bem quente. Então, o primeiro inverno eu estava... Que delícia! Agora eu já não quero mais. Não quero já mais. não quero mais, agora já deu. Já deu. Já deu. Agora eu quero verão. Então, mas acostuma. Termina acostumando. Tudo vai acostumando. Doutora, tem mais algumas doenças aqui que tenha bastante relevâncias, assim, que a gente possa dizer para você? Que você possa nos passar que nós temos a mais das doenças no nosso país? Ou é tudo igual? Diferente de Cuba, é a mais. Eu acho que aqui tem, por exemplo, doenças da tiroide muito mais do que tem lá em Cuba. Tem uma doença que é muito prevalente aqui, muito associada à saúde mental, que lá em Cuba Não é diagnosticado. não é diagnosticada, que é a fibromialgia. É uma doença que lá não tem esse diagnóstico, não existe esse diagnóstico. E aqui é um diagnóstico bastante prevalente nas mulheres e é sempre associado à saúde mental. Ou a saúde mental está incluída ali no diagnóstico, tem que ter a parte de doença mental sempre. Não quer dizer um grande transtorno, você pode ter uma ansiedade,
Não precisa ser uma coisa muito florida, mas sempre tem ali associado depressão, ansiedade. Então, essas duas assim são mais que eu consigo assim pensar muito mais prevalente do que lá. Outro detalhe também sobre a depressão, né? A depressão a gente lê em todos os meios de comunicação que é o mal do século. Você, enquanto médica, como você vê isso? Realmente. É o mal do século mesmo. É muito prevalente aqui no Brasil. Não mais do que a ansiedade, mas é bem prevalente. E é o transtorno psiquiátrico que mais leva a suicídio, né? Então, é triste de se falar, mas É uma realidade. é uma realidade e a gente precisa mesmo trabalhar muito na saúde mental para melhorar esses índices e para melhorar mesmo em questão de saúde da pessoa. E vamos para desejar, eu quero agradecer, né, de vocês virem. Passa tão rápido, eu falei que é 1 hora para a gente se conhecer um pouco, mas eu tenho certeza, você que está nos assistindo, a gente vai trazer mais vezes ela, e a outra vez, quem sabe, trazemos a mãe delas junto, né? Olha que vai ser 3 aqui para falarmos sobre as histórias da vida delas, que é muito importante. É quase igual a nossa, de todos nós brasileiros, mas tem algumas características que a gente deve parar e pensar. Então, eu agradeço de vocês terem aceito o convite de estar aqui hoje, colocando a vida de vocês, né? Eu vejo que é para passar para quem está nos assistindo aí, que a gente consegue, que a gente pode e que você pode fazer o que você quiser. Isso só depende de você e de mais ninguém. Não adianta você colocar empecilho em governos, em algo. Não, depende só de você, né? Você colocar e querer fazer algo. Então, eu quero que vocês já tragam para nós a mensagem final, né? Mas que essa mensagem seja para nossas mulheres que estão nos assistindo, as famílias que estão nos assistindo. Como a gente fala, voltada à questão da mulher, às vezes até as pessoas pensam, é só para a mulher? Não, é para a família inteira. Mas como eu sempre trago, que a mulher é a essência, é para isso mesmo que a gente toca, porque a gente quer mexer, quer que desperte nas mulheres que estão nos assistindo, que elas conseguem, que elas podem, que elas não estão sozinhas, que sempre tem algo para acrescentar e somar na vida de cada uma. Então, isso que eu quero que vocês tragam para nós, essa mensagem final desse nosso podcast, desse podcast hoje friozinho, né? Um frio gostoso, que você pode se acomodar mais e ficar junto com a sua família. Então, para que essa mensagem mexa com você mesmo, desperte você que está aí nos assistindo hoje, um momento de reflexão na vida de cada uma. Então, eu acho que a mensagem é: tem vontade de fazer alguma coisa, de conquistar alguma coisa, vai com tudo. Vai, não desista. Não desista. Na primeira não deu certo, faça de novo. Não deu certo, faça. Só não desistir. Eu acho que só não consegue quem não tenta. Exatamente. O que tem é que ir com força e coragem. É isso que é importante, né? A força. Então, desperte dentro de você essa força, que esse podcast tenha chegado até você, as nossos internautas, levando essa mensagem de otimismo, de superação, de mensagem de reflexão, de que vocês sabem que vocês conseguem. É isso que nós precisamos. E se alguém precisar da médica, né? Aqui, que fica a dica dela também, aonde que ela está. Quero que você coloque para nós aonde que você está atuando, qual é o endereço ali que você atua na clínica. É na Clínica Intencionalité. Trabalham ali uma equipe grande, uns 15 profissionais, né? Tem de várias áreas. Tem a parte de psicologia, de terapia. Tem a parte de saúde mental, terapia ocupacional. Bastante dos profissionais que trabalham ali é envolvido com a parte de saúde mental. É aqui na Rua Marechal, Cândido Rondon, do lado da Camargo Relojoaria. É a Clínica Intencionalité. É uma clínica
grande que nós temos aqui na Laranjeiras e que está de parabéns, né? Recentemente a gente viu que fez 1 ano essa semana, e que já estão atuando com toda a sua equipe aqui na Laranjeiras do Sul. Então fica mais uma vez o meu agradecimento, a minha gratidão às irmãs que estão aqui. Leve o meu abraço à mãe de vocês, né? Será entregue. E ela vai estar nos assistindo, com certeza, vai vendo as filhas dela lá. Então aqui vai um abraço para a mãe dessas 2 meninas lindas que tiveram a coragem de sair do seu país em busca do que elas quiseram, que elas traçaram como meta na sua vida. Seja para você que está aí preocupada ou não sabendo o que você vai fazer, comece primeiro estudando, que eu tenho certeza que você chega lá. E mais uma vez, eu agradeço a você que está nos assistindo também, de ficar esse tempo com nós. 1 hora toda quinta-feira, você fica com nós, já tem encontro marcado. Faça teu minuto de teus micros momentos de felicidade com a tua família, tomando um café, um chimarrão e assistindo nossos podcasts toda semana. Fica aqui o meu agradecimento e espero vocês no próximo programa, se Deus quiser. E quero que vocês se despeçam também dos nossos internautas aí e até uma próxima oportunidade, né? Então, muito obrigada a você por ter nos convidado a falar um pouquinho mais sobre a nossa história, como que tem sido a nossa trajetória aqui no Brasil, os objetivos que fez ficar aqui no Brasil. Muito obrigada a vocês por ter nos assistido e por dar a oportunidade de contar a nossa história para vocês. E é isso, só fica o agradecimento a você, Rejane, por convidar nós, né? E para contar um pouco da nossa história, a todo o pessoal que está assistindo a gente. E eu acredito que hoje, talvez, alguém esteja lá clicando Cuba, o lugar que fica, né? Porque... Mas vai ser legal, porque muitas vezes quando a gente fala em Cuba, parece que é um lugar que não é muito conhecido. Mas realmente é muito pequenininho. Mas acho que hoje alguém está clicando lá no Google perguntando. E a nossa experiência é assim, quando escutam o nosso sotaque, que é diferente do espanhol. Você é de Paraguai? Você é argentina? Tipo, o último lugar que as pessoas vão pensar é em Cuba. Em Cuba. Então, para nós vai ser uma experiência bem legal, né? Tá sendo uma experiência bem legal poder compartilhar com vocês um pouco mais da nossa história, de onde que a gente veio. Que bom, né? Uhum. Que bom que vocês passaram esse dia, esse programa com nós hoje, para levar todo esse conhecimento. Eu fico feliz, né, que vocês gostaram de estar aqui, levando todo esse conhecimento de vocês a todos os nossos internautas. Até o próximo programa, se Deus quiser. Toda quinta-feira, às 20 horas, no podcast Fala Mulheres, Regiane Castro recebe mulheres empreendedoras para entrevistas dinâmicas e cheias de conteúdo. Histórias inspiradoras, dicas valiosas e muito aprendizado esperam por você. Não perca! Ao vivo no YouTube, Fala Mulheres, o espaço onde a voz das mulheres empreendedoras ganha destaque. Esperamos por você.